Olá, tudo bem? Seja novamente bem-vindo. Nessa unidade, trabalharemos grandes temas já julgados pelos tribunais superiores, com ênfase em direito constitucional. Vamos relembrar os temas trabalhados nessa unidade? Inicialmente, vimos o tema Estado de Coisas Inconstitucional, que, segundo a doutrina e o STF, ocorre diante de uma grave e permanente violação de direitos fundamentais, diante de uma inércia ou impossibilidade do poder público resolver ou mitigar essa situação ao longo do tempo. Diante disso, ao julgar a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 347, o STF entendeu que o sistema prisional brasileiro encontra-se num estado de coisas inconstitucional, diante das diversas e comuns violações a esses direitos. Motivo pelo qual, inicialmente para o STF, determinadas medidas precisariam ser adotadas, como, por exemplo, a audiência de custódia, bem como o uso do Fundo Penitenciário Nacional, o chamado FUNPEN, para melhoria no sistema prisional brasileiro. Outro tema interessante trabalhado nessa unidade é o controle de constitucionalidade. Como você já sabe, o controle de constitucionalidade trata da possibilidade de verificação da compatibilidade das normas infraconstitucionais diante das normas constitucionais. Se essas normas são compatíveis, elas permanecem no ordenamento jurídico. Se elas não são compatíveis, elas devem ser retiradas do ordenamento jurídico. No julgamento do recurso extraordinário 659.898, o STF entendeu e afirmou a possibilidade dos tribunais de justiça dos estados realizarem controle de constitucionalidade das normas municipais em relação a normas da Constituição Federal, desde que essas normas sejam de reprodução obrigatória e estejam nos termos ou no texto da Constituição estadual. Quanto ao tema direito à vida, previsto no artigo 5º da Constituição, o STF, no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF número 54, entendeu que o aborto de feto anencéfalo, cumpridos determinados requisitos, não se enquadra ou não está tipificado nos termos do artigo 128 do Código Penal como crime de aborto. Outro interessante tema trabalhado nos textos é o tema do concurso público. Afirmou o STF que o Poder Judiciário não tem a competência ou não é o responsável para rever ou corrigir questões de concurso público, sejam questões objetivas, discursivas ou até questões em provas orais. Isso porque a competência e a capacidade está no âmbito administrativo da própria banca examinadora contratada para realizar aquele concurso, salvo em caso de teratologia, ou seja, de erro crasso, de grave erro realizado na questão. Exemplo, uma questão que tenha como gabarito uma resposta frontalmente violadora à lei ou à Constituição. Neste caso excepcional de teratologia, poderia o Poder Judiciário rever a questão. Mas, em regra, não é de sua competência fazer esse juízo. Interessantíssimo tema também é o chamado reação legislativa, também conhecido como efeito backlash. O STF decidiu sobre esse tema no julgamento da ADIM, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 4983 do Ceará. Essa ADI tratava sobre a possibilidade de lei estadual regulamentar a prática da vaquejada. Segundo o STF, lei estadual não poderia regulamentar esse tema ou esse assunto, tendo em vista uma possível violação ao artigo 225 da Constituição, que trata também sobre maus tratos a animais e proteção ao meio ambiente. Todavia, após a decisão do STF, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional 96 de 2017, que inclui no texto constitucional a
possibilidade da prática da vaquejada, desde que não cause maus tratos aos animais. Esse ficou conhecido como a reação legislativa, ou como efeito backlash, ou seja, uma reação do Congresso Nacional que mantém uma posição anterior diante de uma decisão do STF que mitigaria aquela decisão. O assunto é bastante interessante e vale a pena se debruçar sobre ele, inclusive para um possível TCC, se for a sua intenção. Por fim, trabalhamos um tema bastante interessante e muito atual, a chamada teoria da transcendência dos motivos determinantes. Segundo esta teoria, além do dispositivo, os motivos determinantes da sentença também vinculariam os outros órgãos do Poder Judiciário. Ou seja, o STF, ao julgar determinada demanda ou determinada ação, não vincularia todo o Poder Judiciário somente com a sentença em si, ou o dispositivo da sentença em si, mas também com os argumentos utilizados ao longo do texto da sentença. Ainda não há uma pacificidade no Supremo Tribunal Federal que indique a adoção desta teoria. Contudo, é interessante observar o tema que cada vez mais ganha força na jurisprudência. Vimos importantes temas trabalhados em direito constitucional e já julgados ou tratados no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Vimos, por exemplo, o chamado estado de coisas inconstitucional, o controle de constitucionalidade de leis municipais, a ADPF 54 e a possibilidade de aborto de feto anencefálico ou anencéfalo, a possibilidade de revisão de concurso público pelo Poder Judiciário, a chamada teoria da transcendência dos motivos determinantes e também um tema muito polêmico, a chamada vaquejada e reação legislativa ou o efeito backlash. Hoje eu fico por aqui, te aguardo no próximo módulo, no nosso próximo encontro. Muito bom estar aqui com você, nos vemos em breve, um grande abraço.